Para todos, é um prazer estarmos de novo aqui para falar sobre justiça restaurativa no canal do Sejusc. Lembrando que está sendo transmitido também pelo YouTube, né? Fica gravado depois lá no canal do Sejusc de Ponta Grossa, como todas as outras conversas que nós tivemos. Essa vai ser a nossa última conversa para tratar de justiça restaurativa no contexto internacional, né? Já foram 5 ou 6 conversas nesse sentido. Agora nós já falamos sobre como é que está a JR na França, já falamos na Argentina, já falamos um pouco do México, tivemos a live com a Kay Pranes, e agora a gente vai conversar com a Cristina Oliveira, que é brasileira, mas que fez o estudo, o mestrado e o doutorado dela em Portugal. Então, é uma pessoa que entende a realidade portuguesa e tem uma experiência bem interessante, já conversamos algumas vezes, né, Cristina? E acho que vale muito a pena a gente ouvir o que ela tem para falar, até para aprender, né, o que fazer e principalmente o que nós não podemos fazer no que tange a JR, até na questão do sistema judiciário, né, ela vai falar disso. Mas antes queria apresentá-la, né? Então a Cristina Oliveira é mestre em Ciências Jurídico-Criminais pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, doutora em Direito, Justiça e Cidadania no século XXI também pela Universidade de Coimbra, é advogada. Conhecemos a Cristina já há bastante tempo, quando ela estava fazendo as pesquisas dela, e ela veio a Ponta Grossa para fazer o curso, então nós temos o prazer de termos feito parte da capacitação dela para ser facilitadora de ciclos de construção de paz. Então isso é muito legal, isso muito nos honra, né, da Cristina ter vindo a Ponta Grossa para fazer esse curso conosco aqui no Sejusc de Ponta Grossa. Foi a Mari e a Eliette, acho que foram Sim, exato. as suas instrutoras, né? E ambas já mandaram um grande abraço a Que você, bom. e com bastante carinho. Então, Cristina, eu queria começar, né, essa nossa conversa para que você contasse um pouquinho, né, como é que foi, como é que você chegou, e eu sei que o doutorado tem muito o estudo de como a justiça restaurativa foi implementada em Portugal, então eu queria que você contasse um pouco, né, como é que você escolheu isso, como é que você entrou nesse assunto, né, e para que a gente possa depois começar a trocar algumas ideias sobre o tema. Legal. Seja bem-vindo. Obrigada, boa tarde a todos, a todas aqui que nos assistem. Agradeço imensamente o convite, doutora Larissa, foi muito legal o teu contato, porque essa proposta, né, de aprender com o JR em outros países é muito interessante para o nosso exercício criativo mesmo, né, da gente pensar o que a gente está fazendo de bom e de ruim, cientes de que os modelos europeus também têm falhas, e isso acho que eu mais vou demonstrar aqui hoje nessa nossa conversa, é que nem sempre tudo que a gente importa é bom e melhor do que a gente produz. Então, a minha ideia inicial de pesquisa, e essa foi a tua pergunta, já estou entrando mesmo no tema do nosso trabalho de hoje, eu fui fazer o mestrado em Coimbra em 2009, porque eu queria entender o que era a justiça restaurativa. Portugal tinha implementado, recém-implementado, uma legislação para adultos no âmbito da justiça restaurativa, que foi a Lei 21 de 2007. Então, em 2007 surge esse enquadramento normativo, que depois eu cito um pouco mais, e eu fui em 2009 para o mestrado para entender, então, o que era isso que estava sendo implementado, né, pensado e construído em Portugal para tratar os conflitos penais, a resolução desses conflitos de uma forma diferente. O meu mestrado foi um período muito curto, né? O mestrado lá tem 1 ano de disciplinas e 6 meses para você fazer o trabalho. Então, nesse primeiro momento, eu só consegui fazer um trabalho dogmático daquela lei. Eu só consegui saber e entender de fundo o que era aquela lei. Voltei para o Brasil, segui o curso da vida, fui trabalhar, enfim. Em 2014, eu apliquei para o meu doutorado em Coimbra para tentar, então, voltar para aquele terreno e entender o que aconteceu depois que aquela lei foi criada.
Então eu fui fazer uma pesquisa em dois tempos, eu digo assim, um primeiro tempo mais simples, mais raso, né, porque eu não tive financiamento e nem tempo suficiente, eu fui estudar a lei, e em 2014, então, eu entro no doutorado, que é um programa interdisciplinar entre a Faculdade de Direito e a Faculdade de Economia, para ir para o terreno e entender o que aconteceu, então, com o sistema de justiça português após a implementação daquela norma específica de JR para adultos. Então, eu trabalhei de 2014 a 2020 em doutorado, eu tive 4 anos de financiamento por uma agência brasileira, e aí eu vim para o Brasil fazer esse mesmo raciocínio, quer dizer, eu quis entender, então, quais foram os protagonistas nos processos de institucionalização de práticas de justiça restaurativa, e a partir desse perfil desses atores, compreender quais rupturas esse modelo causa, se é que ele causa, quais são as potencialidades desse modelo, a partir, então, dos terrenos em que eu fui trabalhar. Por isso que a gente se conheceu em Ponta Grossa, eu fiquei um tempo em Porto Alegre, um tempo em Caxias do Sul, em Curitiba e Ponta Grossa, que também foram os meus campos de trabalho, e em Portugal eu trabalhei com os processos, os inquéritos que foram remetidos para mediação no Porto, no Ministério Público do Porto. Então, esse é um pouco o pano de fundo do meu trabalho, foi ver teoria e prática ao mesmo tempo, foi trabalhar a JR no campo brasileiro e português e a JR em teoria. Então, eu quis entender como é que esses movimentos estavam sendo construídos e quem é que estava impulsionando essa construção. Então, esse é o pano de fundo. Então, eu estou há mais de 10 anos já trabalhando com JR, e eu não sei muito bem se fui eu que escolhi a JR ou se foi a JR que me escolheu. Eu sei que eu estou já há 10 anos, quase, né? Um pouquinho, 10 anos nessa caminhada, que começou então com o mestrado. E aí, obviamente, Certo. que eu não vou conseguir aqui uma hora falar tudo que eu investiguei, né? Vou ter que fazer um recorte muito. Para você ter ideia, eu fiz 52 entrevistas e fiz análise de mais de 100 processos no Porto. Então, eu ficaria aqui a tarde inteira falando dos meus achados de pesquisa. Mas eu achei muito legal assim que você tivesse me feito esse convite para eu apresentar a realidade portuguesa. Porque, ao final, eu morei 6 anos em Portugal, então acho que eu conheço muito mais da realidade portuguesa até do que da nossa. Na verdade, o contexto português ele tem que ser compreendido um contexto mais lato, né, que é um contexto das regras da União Europeia. Então, já existe uma normativização em Portugal que vem de longa data, porque foi um movimento que foi construído no âmbito da União Europeia. Então, as primeiras diretivas já diziam, né, que os países tinham que implementar, cada um dentro dos seus ordenamentos, com as suas lógicas e respeitando os seus princípios, os seus sistemas, leis que implementassem práticas de justiça restaurativa. Então, Portugal andou nesse caminho, né, a partir da decisão quadro, que imputava um prazo limite para que todos os países da União Europeia construíssem uma norma de referência em JR. Tá? Então, Portugal se atrasou um bocadinho, como dizem lá, mas em 2007 foi então promulgada a lei, né, da mediação penal de adultos, apesar de já existir uma legislação no âmbito da justiça juvenil desde 1999. Eu não trabalhei com justiça juvenil, eu tive que trabalhar, fiz um recorte para trabalhar só com a justiça penal para adultos, né? Então foi o que eu fui trabalhar a partir dessa decisão quadro. O que aconteceu em Portugal quando ele decidiu implementar essa norma? Eu vou aqui fazer um recorte também, uma ressalva de que existe previsão normativa em Portugal para todos os espectros, não só para áreas de investigação, mas também na fase de execução de sentença. Então, existe previsão normativa para a aplicação da JR no âmbito da execução. Apesar de não existirem, né, grandes projetos, existe a partir dos últimos 2 anos uma tentativa de ressuscitar essa JR no âmbito da execução de sentença, a partir de projetos europeus, inclusive, e nos últimos 2 anos, tenta-se, através da Confiar, que é uma ONG ligada à Fellowship International, aplicar, então, em alguns presídios experimentais e na região de Cascais, na cidade de Cascais, esse movimento no âmbito da execução. Então, assim, são realidades bastante... são leis bastante diferenciadas, mas, de forma geral, os modelos de justiça restaurativa em Portugal não foram muito bem aceitos, não foram aceitos pelos seus atores responsáveis pela implementação, e aí a gente já entra, né, em quem são esses protagonistas, mas também não teve uma repercussão e uma vontade política muito delineada ou destinada a produzir esforços para que houvessem práticas estruturadas nesses sistemas.
Então, no que se refere à mediação para adultos, e isso é uma tendência muito europeia, né, de trabalhar com mediação penal vítima-ofensor, enquanto no Brasil a gente adota as práticas circulares, o movimento europeu ele andou muito mais pelo campo da mediação vítima-ofensor. Agora é que as práticas estão sendo um pouco mais plurais. Mas Portugal andou nesse mesmo caminho. Portugal também implementou, no seu primeiro modelo, a mediação vítima-ofensor. Então, lá desde 2007, teve toda a discussão do projeto de lei, alguns atores foram convidados a debater o tema. Houve alguma participação da academia, mas ainda muito tímida, porque o assunto era muito novo. Existiam poucos doutrinadores dedicados, né, a trabalhar a justiça restaurativa no país. Então, tudo que é novo, né, tudo que é um movimento muito recente, ainda vem com muita resistência. Então, nesse primeiro momento, em 2006, 2007, as discussões não foram assim tão robustas a ponto de você construir uma sensibilização, tanto no âmbito comunitário, social, quanto daqueles atores que seriam os responsáveis, então, pela construção desse modelo. A lei foi aprovada, entrou em vigor em 21 de junho de 2007, e nessa legislação existe, então, um enquadramento bastante restritivo dos tipos de conflitos que são autorizados para mediação. Tá? Então, em Portugal é um pouco diferenciado, né, o rito procedimental, a fase deles de investigação, ela é jurisdicionada, ela não é como o nosso, que é um procedimento administrativo para depois ser realmente uma incursão jurisdicional. O processo deles é dividido em duas etapas, e a primeira etapa de investigação, que é jurisdicionada, ficou então a cargo do Ministério Público a escolha dos casos que, dentro das condições de lei, preenchendo aqueles requisitos legais, eles teriam então possibilidade de serem resolvidos pela via da mediação. Então, o procurador lá, que é o nosso promotor de justiça, ele avalia aquele caso a partir da lógica de prevenção, ou seja, se a remessa daquele caso à justiça restaurativa produz o mesmo efeito prático do que produziria em termos de prevenção especial para um sistema tradicional. A partir disso, a Secretaria do Ministério Público sorteia, né, faz um sorteio de um mediador cadastrado pelo Ministério da Justiça, e esse mediador, então, acessa as partes envolvidas e oferece a mediação, né? A pré-mediação, a mediação é efetivamente apresentada. O que acontece é que, além da lei ser bastante restritiva quanto aos tipos penais, digamos assim, que o Ministério Público pode remeter, também houve ali alguma dificuldade de relacionamento, de comunicação entre esses novos atores, que são os mediadores, e os procuradores, que são esses responsáveis. Então, eu acho que porque houve mesmo uma falta de diálogo e de sensibilização para o que é a justiça restaurativa, houve efetivamente uma grande dificuldade do Ministério Público em aceitar essas formas diferentes de tratamento do conflito. Então, ainda existe uma cultura jurídica bastante conservadora, que eu não acho que seja só portuguesa, eu acho que aqui a gente também ainda tem muito essa resistência. Existe uma cultura jurídica de litigação bastante conservadora, de que os processos se resolvem num rito tradicional em que existe um juiz, né, que condiciona, existem um advogado produzindo e o Ministério Público produzindo prova, e aí esse sistema de mediação em Portugal vem às avessas, vem e diz, não, aqui é o mediador quem resolve, a magistratura judicial, porque as magistraturas lá também são diferentes, a magistratura judicial, ela não participa em momento nenhum do sistema público de mediação, ela nem homologa, ela nem escolhe os processos, tudo é compartimentado com o Ministério Público. Então, há também esse campo de disputas entre a magistratura judicial e o Ministério Público, então são apartados completamente. E então, o grande titular, e aí o grande freio, eu acho que veio sim da postura institucional, não a postura de um ator, né, não a postura daquele procurador do Porto, mas uma postura institucional de não colocar, então, créditos para esses novos modelos ou essas novas formas de resolução. O que aconteceu de 2007 para cá, para 2020, que foram os dados quantitativos que eu analisei, foi um decréscimo cada vez mais acentuado. Os últimos 3, 4 anos já não existem processos remetidos para mediação, o número é nulo, então a tendência foi mesmo de esvaziamento desse novo modelo. Se num primeiro momento ele foi criado de forma experimental
em específicas comarcas, e aí nessas comarcas aqueles procuradores eram sensíveis ao tema, conheciam o modelo, tinham estudado aquele, né, então eles tinham essa predisposição a enviar os casos para mediação. Nas diversas comarcas do país isso não aconteceu. Então, quando o sistema se expande para o âmbito nacional, esses procuradores desinteressados e a instituição sem uma orientação firme para conduzir esses processos, acaba que há um esvaziamento total. Então, hoje, no âmbito da mediação penal de adultos em Portugal, a gente diz que existe um sistema formal, mas a gente não tem prática de mediação vítima-ofensor. Então, essa é a grande realidade portuguesa, que me interessou muito, porque, veja, a gente tem um sistema top-down em Portugal, a gente tem uma lei construída, a União Europeia desfaça, o legislativo cria norma, o judiciário não aplica. E aqui no Brasil a gente tinha um movimento de base, um movimento bottom-up. Então temos, né, os atores no terreno tentando construir práticas, construir uma referência normativa e aí ter uma extensão, né, uma aplicação nacional desses modelos. Então, essa foi a minha grande curiosidade. Os modelos são contrapontos, né? Cada um tem suas características peculiares. Eu não fiz uma comparação, eu fiz um estudo de casos. Eu jamais ia conseguir comparar Brasil e Portugal por tudo que a gente tem de diferente, né, dentro dos nossos contextos. A minha ideia foi somente aprender a partir desses casos escolhidos. Então, foram casos bem peculiares nesse sentido. Não temos aqui uma norma, mas temos um movimento crescente, impulsionador, né, que se prolifera com muita velocidade, muita intensidade, ao passo que em Portugal existe lá uma normativa no código, muito bonita, feita, mas não existe aplicação nenhuma. Então, onde é que estão as falhas desses modelos, né? O que a gente aprende aqui e ali? Então, claro que assim, é muito mais complexo, são inúmeros fatores que condicionaram para esse esvaziamento, né? A gente vai lá desde da falta de investimento do Ministério da Justiça, né, do Poder Executivo, para financiar, para subsidiar esses modelos, desde a remuneração do mediador, que é extremamente baixa. Portugal não trabalha com mediação voluntária, os mediadores são cadastrados pelo Poder Executivo, então existe toda uma estrutura, pelo menos em tese, né, para que esses mediadores façam cursos reconhecidos pelo Ministério da Justiça, e aí a partir desses cursos feitos, e né, você tem um certificado e você tem aprovação para compor uma lista pública de mediação, e a partir dessa lista pública existe esse sorteio eletrônico que faz com que os mediadores atuem em casos específicos. Então, não existe esse trabalho voluntariado, como temos aqui, é um trabalho remunerado, mas muito mal remunerado, e muitas vezes o mediador acaba pagando para desenvolver aquela função, porque o valor é muito baixo e há um deslocamento, você tem que fazer todo o trabalho requer a utilização de meios que o Poder Executivo não fornece. Então, você tem muitas dificuldades estruturais que perpassa por todos os poderes. Mas lá na ponta, quem não remete o caso é o procurador. Então, essa foi o meu grande interesse de pesquisa, foi contactar esses procuradores e tentar entender, então, por que existe essa resistência, se é uma falta de conhecimento, se é uma falta de credibilidade dos cursos de formação dos mediadores, porque daí faz com que os procuradores não acreditem muito nas habilidades ou nos potenciais desses atores. E o que eu quis entender era onde é que essa corda quebrava no meio dessas relações, sabe? Óbvio que a partir dos casos que eu analisei no Porto, eu consegui achar algumas pistas dos problemas, estatisticamente falando, então isso também, essa falta de estudo e de aprofundamento empírico também dificulta que os próprios atores conheçam as dificuldades reais do modelo, então não existe em Portugal um trabalho de fundo sobre isso, o Ministério da Justiça não tem coletado, existem métricas da mediação penal de adultos em Portugal que nos ajude a compreender as suas dificuldades. Então, é um complexo de fatores que, em conjunto, né, acabaram por transformar essa prática num vazio, numa ausência de práticas. Então, essa foi a minha Cristina, grande dúvida. Deixa,
Deixa eu te perguntar uma coisa, uma curiosidade que eu tenho. Os promotores, eles receberam a lei e os mediadores, eles receberam a estrutura pronta, vamos dizer, eles não tiveram nenhuma chamada do governo, enfim, de dizer, olha, venham conhecer o que é primeiro. Não. A lei foi promulgada e Uhum. Não, o que entrou em aconteceu vigor, foi que enfim. durante o processo de produção legislativa, essas instituições foram ouvidas, ou seja, elas emitiram pareceres sobre a técnica legislativa. Então, você teve tanto a audiência da magistratura judicial, os próprios a Associação dos Mediadores, o Ministério Público, enfim, todos esses órgãos que compõem o sistema de justiça, eles foram ouvidos sobre a técnica da norma, emitiram os pareceres, e a redação foi construída em cima disso. Tá? Agora, diferente disso é a sensibilização prática desses atores. Então, existiram alguns seminários, alguns congressos, mas nada que tivesse sido construído para aquele corpo institucional em si. Então, não teve uma diretriz vinda do órgão superior, da magistratura, que dissesse, ó, temos cursos para vocês, essas vagas são para vocês, não existiu essa proposta. Alguns Uhum, interessados, como foram os das primeiras comarcas experimentais, aí sim participaram dessas ações de formação, mas isso muito a critério da sua própria vontade, né? Então, não foi um programa institucional, né, de sensibilização. Isso não existiu. E o que acontece é que no Ministério Público existem recomendações que são emanadas pelo órgão superior, e essas recomendações indicam, então, como é que os procuradores devem proceder em casos específicos. A política criminal deles é muito construída pelo Ministério Público. Então, as diretrizes superiores colocaram a mediação como uma das opções não mais destacadas, digamos assim, porque uhum, você tem outros mecanismos, né, de consenso e oportunidade no processo penal português. Então, lá, por exemplo, eles têm a suspensão do processo. E cabe ao Ministério Público também fazer a escolha do caso e remeter para essa suspensão. Então, dentre a miríade de possibilidades técnicas, digamos assim, de ferramentas técnicas que estão à disposição do Ministério Público, umas foram mais incentivadas, como é o caso da suspensão, e outras menos, como é o caso da mediação. A pergunta aqui é, por que uma em detrimento de outra? Assim, a questão que eu fui perguntar uhum, era essa. Então, por que a política dessa instituição opta por valorizar uma técnica e não outra? O problema é a técnica em si ou é um perfil da política institucional? Então, quando a mediação diz que o caso é remetido para o mediador e cabe ao mediador conduzir aquela sessão, há um pouco do poder, né, de decisão, ou do poder de participação retirado do Ministério Público enquanto órgão, né, o ator do jus puniendi, que é todo aquele ideário que a gente tem do Ministério Público enquanto ator institucional. Ao passo em que quando você remete o processo para suspensão, pensar em JR, autorreferente, dentro